Olá e bem-vindos! Já alguma vez pararam para pensar que a língua que falamos faz mais do que apenas descrever o mundo? Que na verdade o está a moldar ativamente na nossa mente? Bem, é precisamente essa ideia fascinante que vamos explorar hoje. Para começar, vamos a um pequeno enigma. Imaginem uma tarefa de navegação aparentemente simples, que uma criança pequena consegue fazer na perfeição enquanto um grupo de adultos cultos fica completamente perdido. Soa estranho, não é? Como é que isto pode ser possível? A resposta a este mistério não está num laboratório ou num livro. Está numa comunidade aborígene isolada na Austrália. E aquilo que nos revela sobre a mente humana é, de facto, algo muito profundo. Aconteceu em Porporal. Pediram a um menino de 6 anos para apontar para norte. Ele fê-lo, assim, de imediato, sem hesitar um segundo. Mas quando o mesmo pedido foi feito a um grupo de académicos visitantes, o resultado foi o caos total. Ninguém se entendia. A diferença, claro, não está na inteligência, mas em algo muito mais fundamental. E a chave para resolver este mistério não está em mapas nem em bússolas, mas sim nas palavras que usamos todos os dias. É como se fosse a lente através da qual vemos o mundo. Chama-se a isto a teoria da relatividade linguística. A ideia, que durante muito tempo foi considerada bastante radical, sugere que as regras, as estruturas da nossa língua materna, acabam por esculpir a própria forma como pensamos. Esta citação capta na perfeição a essência da questão. Quer dizer, não estamos apenas a dar voz a pensamentos que já existem. A linguagem é a própria ferramenta com que os construímos tijolo a tijolo. E agora vamos ver alguns exemplos concretos de como esta lente da linguagem funciona na prática. Como ela molda tudo, desde a nossa noção de espaço até à forma como percebemos a passagem do tempo. E cá está, a solução para o nosso mistério inicial. O povo Cook Tayor de Porporal não usa palavras como esquerda ou direita. Em vez disso, usam os pontos cardeais para absolutamente tudo. Para poderem dizer uma simples frase, têm de saber sempre onde fica o norte. A sua língua treina esta capacidade desde a infância e isso transforma-os da prática em navegadores natos. Ok, já vimos como a linguagem pode criar uma espécie de bússola interna. Mas e se formos para outro campo do pensamento abstrato, como os números? Será que são assim tão universais como pensamos? Bem, na Amazónia vive o povo Piranhá. A sua língua desafia muitas das nossas ideias feitas sobre o que uma língua precisa de ter, incluindo precisamente palavras para contar com exatidão. O vocabulário deles para a quantidade é muito aproximado, como se pode ver aqui. Em experiências, os Piraí não conseguiam distinguir de forma consistente entre, por exemplo, 5 objetos e 8. Não é que não sejam inteligentes, claro que não. A questão é que a sua linguagem não criou as ferramentas mentais para o pensamento numérico exato. E o ponto-chave é que a linguagem deles reflete a sua cultura, com um foco imenso na experiência imediata, do momento. O pensamento abstrato, como a contagem exata, torna-se simplesmente menos necessário, e a língua evolui em função disso. Da quantidade para o tempo, outro conceito que nos parece universal. Para um falante de inglês ou de português, o futuro está à nossa frente. Mas para os falantes da Aymara, nos Andes, é o passado que está à frente, porque já foi visto, é conhecido. O futuro esse, por ser desconhecido, está atrás. É uma lógica completamente diferente, codificada diretamente na linguagem. E esta influência não se fica por conceitos abstratos como o espaço e o tempo. A linguagem também influencia algo tão fundamental como a forma como interpretamos eventos e atribuímos culpas ou responsabilidades. Peguemos no famoso acidente de caça com Dick Cheney. Reparem como a descrição do evento muda drasticamente a percepção de culpa. Começa-se com o agente direto: Cheney disparou. Depois, a frase passa para a voz passiva. A seguir, Cheney desaparece por completo da frase. E no fim, é reenquadrado como uma simples testemunha. Tudo isto através de pequenas alterações gramaticais, o que mostra o poder imenso que tem na formação da opinião pública. Mas para além de moldar a forma como pensamos, cada língua guarda tesouros únicos, palavras que captam emoções e experiências que outras línguas precisariam de frases inteiras para descrever, e isso revela muito sobre o que cada cultura valoriza. Por exemplo, Aireth do galês não é apenas ter saudades de casa, é uma nostalgia profunda por um lar, por um tempo, por pessoas que já não podem ser recuperadas. É uma mistura de anseio e luto. Ou o cafuné, do português do Brasil. Uma única palavra para descrever um ato muito específico e terno de intimidade. É uma palavra que encerra em si todo um gesto de carinho. E claro, a nossa saudade, um sentimento complexo que mistura nostalgia, amor, perda, anseio. É uma emoção tão profundamente enraizada na nossa cultura que a palavra por si só já evoca música e poesia. No fim de contas, a conclusão parece clara. As línguas são muito mais do que meras ferramentas de comunicação. São os andaimes sobre os quais construímos não só a nossa realidade,
como também as nossas memórias e emoções. E isto deixa-nos com uma pergunta final para reflexão. Se cada uma das milhares de línguas do mundo é, no fundo, um universo de pensamento, que outras formas de ver, de sentir e de ser existirão por aí, à espera de serem compreendidas?